O segredo escondido dentro de uma humilde casinha de 100 réis chocou uma mãe grávida. Benedita saiu de casa com a bolsa mais leve do que a palavra partida. Trazia no bolso apenas 100 réis, as duas únicas moedas que restaram de uma vida de trabalho e um nó de roupa onde guardou, como se fosse um sacramento, a pequena carta de alforria que o destino não lhe concedera. Era uma manhã de céu pálido, o vento cortando os cabelos embranquecidos, os passos sobre a estrada de terra marcando um compasso de abandono. À sua volta, a vila despertava na mesma cadência lenta de sempre. O badalar da capelinha, o serviçal do açougue abrindo a porta, o comércio da venda onde a conversa se enrolava em fumaça de charutos e lembranças. A expulsão veio como gesto seco de quem limpa a casa ou varre a vergonha. Os filhos, guiados por um pudor que lhes parecia justo, empurraram-na para fora com palavras que mais pareciam alicerces. Não temos como manter, a terra é pouca, não quero o peso. Benedita, viúva aos 47, grávida pela segunda vez na hora que o corpo lhe parecia já conhecer demais de quaisquer promessas, saiu com a dignidade comprimida num lenço. Não era apenas a casa que perdia, era o lugar onde tiveram um marido, os cantos que guardavam a voz dele e os risos ainda por vir. E, no entanto, havia em seu andar uma sombra de coragem que ela mal reconhecia. Comprou por 100 réis o barraco que ninguém queria. Foi um negócio de mãos trêmulas. O antigo dono o entregou sem cerimônia, mordeu a ponta do cachimbo e disse que a casinha tinha má fama, que a terra ali chorava pelo que se enterrara. É só madeira e barro, disse Benedita, e o que me falta de teto devolvo com trabalho. Aceitou os réis, enfiou-os no bolso do avental e levou consigo o que parecia ser o mínimo possível: uma trouxa de roupas remendadas, um pano de prato com bordado caseiro, um pequeno rosário de contas escuras que ainda guardava o cheiro de perfume do marido. O barraco ficava na beira do caminho que levava ao rio. As tábuas, juntas pela pressa de mãos passadas, rangiam como se contassem velhos segredos. O telhado era um remendo de telhas partidas e folhas de zinco enferrujadas. Quando chovia, a água desenhava mapas no chão de terra batida. Por dentro, o espaço cabia um leito, uma pequena mesa e uma lamparina que cheirava a óleo. Ao redor, a vila era um mosaico de vidas miúdas, a capelinha de campanário modesto, a venda com suas prateleiras de ferro, o campo onde o gado pastava preguiçoso, o rio que, feliz ou triste, trazia embora as notícias e levava as queixas. Rosa encontrara-a ainda no primeiro dia. Rosa era moça de 20 e poucos anos, acostumada aos cuidados, lavava roupa para as famílias ricas da redondeza, trazia no rosto a cor do sol e uma voz clara que não se intimidava com o choro alheiro. Quando soube da situação de Benedita, trouxe um pote de caldo ralo e promessas de olhares, porque alguém precisava cuidar de alguém. Rosa não era bonita no sentido que os livros descrevem. Tinha mãos firmes, unhas curtidas e molhos de ervas presas ao avental. Tornou-se companhia nas noites longas, companhia de coser, de remendar roupas e de lembrar a Benedita que, mesmo quando as portas se fecham, existe sempre alguém que divide a penúria. Foi numa noite de vento cortante, enquanto a lamparina fazia círculos tímidos na parede, que Benedita tocou a madeira do chão com a mão, como se procurasse o calor que a terra ainda tivesse. O barraco rangeu, a lamparina ardeu baixo, e o pensamento lhe veio com a mesma força de uma prece. Se cavasse um pouco, talvez encontrasse algum alicerce enterrado, algum resto de tijolo, qualquer coisa que a ajudasse a firmar o chão e o corpo. Rosa olhou com cautela, ofereceu a pá emprestada de um vizinho e ficou à escuta, sabendo que havia ali mais do que o desejo de tapar goteiras. Havia um gesto de gente que procura encontrar, debaixo da própria casa, a razão para não desistir. A vila não era grande, mas era cheia de cuidados mal escondidos e murmúrios. Quando as bocas que sabem tudo se abriram, os passos que normalmente passavam apressados passaram a reduzir o ritmo. Firmou-se então a figura de Firmino, homem de mãos largas e coração que parecia medir a justiça como se pesasse na balança. Firmino tinha o corpo marcado pela lida nos roçados e o olhar tranquilo de quem conhece a sorte e decide não se curvar a ela.
Até então, o nome dele era dito como quem pronuncia uma segurança. Ele dá um jeito. Firmino apareceu com tábuas de sobra, pregadores e um saco de estopa. Trouxe também conselhos e a promessa tácita de não virar as costas. Ao vê-lo, Benedita sentiu que a Viel começava a, enfim, desempenhar o papel de que as aldeias, às vezes, se lembram, o de proteger aqueles que o destino empurrou para fora do círculo doméstico. A compra do barraco custava R$100. Para muitos, um valor ridículo, risível diante do que demora a se recompor. Para Benedita, foi a última aposta. Gastou metade em um cobertor grosso que a manteve nas madrugadas. Gastou uns trocados na venda com pães e um pedaço de queijo que a fez sorrir à toa. Dormiu as primeiras noites com o corpo encurvado para dentro do próprio sustento, e no pequeno espaço do barraco aprendeu a ouvir o som da madeira quando o vento a convidava a segurar firme. Havia em volta desse abrigo histórias que passavam de boca em boca como se fossem advertências. Gritavam algumas crianças nas calçadas que o barraco fora posto à venda porque a terra não gosta de quem lá mora, e os velhos cochichavam de sombras antigas. Benedita, que tinha o pragmatismo de quem já plantara batatas em solo rochoso, deixou que tais histórias passassem. Nada mais fácil para quem tem fome do que acreditar em superstições. Preferiu acreditar no que podia tocar. A lamparina, o cobre das moedas, as tábuas que Firmino trouxe para juntar ao chão. A primeira noite de chuva trouxe um cheiro que Benedita guardaria para sempre. Era o odor do lodo e do tecido molhado, e por cima de tudo, o cheiro fresco do rio que vinha lavando as ruas. Enquanto o telhado pingava, Rosa murmurou uma oração curta. Não era de quem se dedica a longas oraçõezinhas, mas tinha a cadência de quem pede com os olhos para o céu. Senhor, guarda a casa e a cria. Benedita respondeu com um gesto. Colocou a mão sobre a barriga e falou para o ventre, palavra única e profunda, prometendo em silêncio que faria o que fosse preciso para não deixar a criança nascer em desamparo. As noites foram sendo curtidas em pequenos concertos. Firmino pregou novas tábuas no chão, erguendo uma passagem menos fria entre a porta e a cama. Dona Conceição, matriarca da vizinhança, apareceu certa tarde com uma trouxa de sementes e um olhar que mais punha ordens do que pedir a licença. Planta mandioca, põe um pé de milho, o campo te dá e a vila ajuda. Dona Conceição tinha o dom de organizar as mãos alheias em projetos que pareciam dar frutos antes mesmo de semear. Era a voz de prudência e de autoridade moral. Os homens mais novos, ao ouvi-la, aquietavam-se como quem sabe que, mesmo sendo pobre, existe dignidade que não se vende. Foi numa dessas tardes de trabalho que a questão de cavar o chão ganhou alento. Não era apenas para firmar tábuas. Havia um buraco ao canto da casinha, preenchido por folhas e por memórias de tempestades passadas. Firmino, que tinha os olhos de quem observa, perguntou se havia algo enterrado. Benedita, com as mãos calejadas já, sentiu uma urgência que vinha de dentro e decidiu, sem alarde, que cavaria. Cavou de tarde, quando a luz ainda clareava o cinzento das tábuas, e manteve a pá com a firmeza de quem descobre que, às vezes, a terra guarda o que as pessoas escondem. A terra cedeu. Não de imediato, foi preciso insistir, raspar as raízes dos capins, afastar as pedras. O som da pá contra a terra fazia-se naquele silêncio ativo como uma conversa entre o passado e o presente. Quando, por fim, a ponta do metal bateu em algo sólido, o som ecoou como sino. Todos se calaram, porque havia ali a sensação de que o chão, afinal, havia de oferecer algo que justificava a espera. Rosa e Firmino aproximaram-se, as mãos manchadas de barro e o rosto atento. Benedita, já com os olhos marejados, levou a pá para o lado e com as mãos dormentes começou a abrir com cuidado. Não era uma arca ricamente adornada conforme as histórias de tesouros. Era uma caixa simples de madeira escura, provavelmente de um baú de viajante ou de um baú de igreja, selada pelo tempo e pelo buraco onde alguém a deixara. O cheiro que subiu quando a tampa cedeu deixou-os por um instante sem fôlego. Não havia luxo, mas havia um remanescente de vida possível. Dentro estavam moedas, sim, nem muitas nem poucas, o suficiente para os primeiros sustos. Havia também um pedaço de tecido, circundado por um fio de renda, e, por fim, um pequeno envelope amarelado, fechado com um selo que o tempo quase apagava.
A leitura do bilhete foi feita com reverência, como se ante um sacramento. Benedita pegou o papel com mãos que tremiam, abriu-o devagar e leu em voz baixa, enquanto as palavras se derramavam como um rio que traz notícias de longe. Era uma letra firme, de traço seguro, e as palavras, ainda que simples, caíam com peso. Este pedaço é para os que ainda hão de vir, dizia. Assinava-se Antônio Barros, e a carta pedira de forma explícita e humilde que o que ali estivesse fosse usado para cuidar de crianças que nascessem sozinhas, para costurar fraldas, comprar leite e para que nenhum pequenino fosse abandonado pela dureza do mundo. Não havia instrução de propriedade nem de herança formal. Havia uma vocação, um pedido que mais soava como um juramento do que como uma ordem. As moedas foram contadas e pesadas numa mesa improvisada. Não mudariam a condição da vila, mas eram suficientes para comprar tábuas, um pouco de comida e, sobretudo, para lhe dar um colchão novo e um remendo no telhado que permitisse que a chuva não entrasse como antes. O tecido, um pedaço de linho tão fino que lembrava as toalhas das festas na capela, serviu de pano de berço. A carta, no entanto, foi o verdadeiro segredo. Não porque trouxera riquezas, mas porque impunha um dever. Aquelas palavras de Antônio Barros pareciam, num golpe só, anestesiar qualquer vergonha. Não era um token para a ambição, era um mandato de cuidado. Quando a notícia se espalhou, a vila mexeu-se. As primeiras a chegar foram as vozes amigas. Dona Conceição trouxe linhas, agulhas e autoridade prática para dizer o que era preciso fazer. Firmino trouxe força e fez um inventário dos bens. Rosa trouxe água quente e carinho. Todos concordaram num impulso quase natural. O que ali estava, por vontade do homem que escrevera, não podia transformar-se em moeda de vaidades. Seria usado para sustentar a criança que estava por nascer. O batismo do bem comum começava, naquele momento, a tomar forma. Mas onde há luz, a sombra não demora a aparecer. Rumores têm pernas rápidas. Na venda, enquanto o homem que pesava o sal e as trocas pequenas contava moedas, os ouvidos foram se enchendo de uma nova história. Uma mulher encontrara uma caixa, cartas de um certo Antônio Barros e moedas que podiam pagar mais do que se esperava. E com os rumores veio a inquietude de quem antes olhava de soslaio para Benedita e agora sentia que alguma coisa que lhe tocava de perto também dizia respeito ao seu próprio vazio. Paulo ouviu o rumor. Paulo era filho de Rosa. Crescido entre panelas e promessas quebradas, tinha o coração mordido por inveja e uma conta de humilhações que parecia não se fechar. Onde Benedita via um remédio para o futuro, Paulo viu uma possibilidade de reivindicação. Não era um homem mau por natureza, apenas um homem que aprendeu cedo a medir as pessoas pelo que pudessem render a ele. O toque de raiva no peito de Paulo vinha de diferentes feridas. Uma infância sem afeto, uma condição de quase sempre ficar de fora e a ilusão de que um trocado poderia consertar o que o mundo lhe negara. Ao saber do achado, rumorejou consigo mesmo ideias sombrias, como quem conversa em voz baixa com a própria necessidade. Ainda assim, naquele primeiro momento, a maioria preferiu acreditar que a caixa poderia ser uma bênção. Decidiram, com prudência, que o melhor era levar a carta ao Padre Miguel. Padre Miguel era homem de séculos antigos na fala e de olhos que pareciam entender as pessoas antes que eles atribuíam palavras ao que sentiam. Era a voz que media e sugeria, alguém que acreditava na responsabilidade dos gestos e na cura que as palavras certas podiam promover. Ao ouvir a carta, o homem de batina sorriu de leve e comentou que aquilo era um testamento de humanidade, não um tesouro para ser leiloado. Na sacristia, num ar que cheirava a cera e a vela, o padre sugeriu guardar o anel que também fora encontrado. Um anel simples, talvez símbolo de afeto de alguém que partira. Guardemos isso até que se mostre o melhor uso, disse, e sua mão pousou sobre o metal com reverência. Ninguém alardeou a identidade do doador aparente. Antônio Barros podia ter sido qualquer homem que, em vida, preferira deixar para os outros o que não valia para si. O anel, no entanto, tornou-se ponto de decisão. Havia ali um objeto que pendia entre o íntimo e o público, um sinal de que certas coisas, mesmo pequenas, carregam um peso ético. Benedita, segurando a carta, sentiu uma mistura de alívio e temor.
Alívio porque tinha agora recursos para remendar o barraco, para comprar farinha, para, talvez, ter um lençol onde o bebê se deitaria. Temor porque sabia que o mundo poderia, com a mesma rapidez com que curava uma necessidade, tornar-se feroz. O segredo encontrado sobre o piso de sua casinha já não era apenas dela. Pertencia agora à vila e, por isso, despertava vontades diversas. Nos dias que se seguiram, o barraco ganhou ordem. Firmino e Rosa consertaram o telhado, colocaram uma nova tábua no chão e Dona Conceição organizou um pequeno cofre comum, um cocho rústico onde se guardavam as economias destinadas à criança. Aos poucos, a casa deixou de ser abrigo apenas de dores e passou a ser casa de expectação. As sementes plantadas no quintal, curiosamente, deram um pouco de conforto. As verduras cresciam tortas e miúdas, mas eram colhidas com a alegria de quem sabe que uma refeição próxima é vitória. Enquanto a vila se reestruturava para proteger o novo bem comum, conversas à sombra de figueiras trouxeram recomendações e temores. Alguns, com a língua afiada, falaram em vender o anel a forasteiros que poderiam oferecer dinheiro em troca da peça. Outros pediram prudência, que o uso do recurso fosse pensado no longo prazo. Surgiu então a ideia de convocar uma assembleia sob a velha figueira que marcava o centro. Havia decisões a tomar, e decisões em comunidade costumam amaciar as arestas do interesse próprio. Benedita, que até então se sentira reduzida à condição da espera, viu crescer ao redor o gesto de responsabilidade coletiva, um tecido que, pela primeira vez, lhe cobria não só o corpo, mas a alma. Mas Paulo não aceitou a prudência com facilidade. Ele ouviu as propostas de longe, sentiu a frustração crescer como uma febre e começou a ensaiar suas próprias tentativas de se aproximar do barraco à noite, de observar os movimentos com olhos de quem calcula. Viu em Firmino um rival e torceu contra o sucesso silencioso de Dona Conceição. O desconforto de Paulo alimentou nele uma ideia. E se ninguém estivesse vigiando de verdade? E se a noite fosse cúmplice e a ganância dele, reduzida à necessidade, se transformasse em oportunidade? Benedita dormia por aqueles dias com o coração cansado, mas de modo novo. Cansado por trabalho, porém aliviado pelo cuidado recebido. Havia, porém, uma expectativa que fazia o ventre apertar-se com mais força do que a fome. O que aconteceria quando a criança nascesse? Haveria acolhimento além da provisão de pão? Estava toda aquela benevolência pronta para enfrentar, se preciso fosse, a ambição dos olhos alheios? Benedita desconhecia a resposta, mas sentia que, naquela carta e naquele anel, havia mais do que metal e papel. Havia uma promessa que agora pedia atenção. Numa dessas noites em que o vento parecia contar histórias antigas, alguém deixou rastros. Pegadas pequenas que não pertenciam às crianças da vila. Traços de quem sabia andar sem fazer barulho. Quando o sol ainda não havia nascido, Firmino encontrou marcas na terra em volta do barraco, e os cabelos da nuca de Benedita se eriçaram ao saber que alguém estivera ali. Não havia ainda sinal de violência, apenas a violação do espaço de segurança que o grupo construíra. Ao se reunirem debaixo da luz mortiça da lamparina, olharam-se com a percepção de que estavam na mira de algo ou de alguém. Padre Miguel sugeriu medir o movimento, pedindo que cada casa ficasse de olho. A comunidade é como o rio, disse, erguendo a voz calma. Se cada um dá um pouco, o curso segue e limpa a margem. Dona Conceição organizou turnos de vigília. Firmino ofereceu-se para ficar de noite, e Rosa levou à frente o cozimento de alimentos que pudessem ser facilmente partilhados caso a necessidade exigisse. Benedita aceitou, embora com a voz baixa, porque não era somente o bilhete ou as moedas que importavam agora. Era a possibilidade de que aquela criança nascesse rodeada de pessoas dispostas a mantê-la viva. E ainda assim, a inquietação de Paulo persistia. Vez por outra, olhava de longe, junto ao bodegueiro onde vendia lenha e carcomia injustiças reais e imaginadas, o rastro daquilo que considerava seu por direito. O que para muitos era afeto, para ele era luta. Sentia que aquela proteção que se erguia em torno de Benedita lhe tirava aquilo que poderia rescindir seus próprios vazios. Benedita, por sua vez, guardou a carta como se guardasse um nome, não para mostrar, mas para lembrar-se de que o que se tinha nas mãos não era só para si.
Às vezes, à noite, colocava a mão sobre o tecido e olhava para a lamparina, imaginando o homem que escrevera aquelas linhas, imaginando-o sentado, talvez no mesmo silêncio, e tendo a premonição de que, quando a criança viesse, havia ali uma ponte entre pessoas que não se conheciam. A promessa de Antônio Barros tornava-se, assim, uma questão de honra. Quando a tarde caía e o sol lambia o horizonte, Benedita resolveu levar a carta ao padre, não para obter licença, mas para que sua leitura se fizesse em voz que pesasse justiça. Queria que aquele documento, que agora parecia mais um testamento espiritual do que uma pilha de instruções, fosse ouvido por alguém que entendesse de compromissos morais. Padre Miguel, ao ouvir novamente o conteúdo, inclinou a cabeça e pousou a mão na cabeça de Benedita, como se benzeu não só a ela, mas a uma palavra que tinha nome: responsabilidade. Enquanto saíam da sacristia, carregavam consigo não apenas o silêncio da carta, mas também o peso de olhos que se abririam para novas tendências. Um rumor já crescia, como um boato que não se satisfaria com respostas simples. Havia forasteiros que passavam pela estrada em busca de objetos curiosos. Havia homens de cidade que pagavam mais por anéis. E havia, sobretudo, a instabilidade de corações que sonhavam com um golpe de sorte. Foi nessa hora, caminhando de volta para o barraco, que Benedita sentiu pela primeira vez o arrepio de ser observada além da visão amiga. Uma sombra passou por detrás da figueira. Alguém que parou, mediu a distância e, sem alarde, seguiu em frente. Benedita não pôde dizer se era apenas a imaginação que lhe pregara mais um susto. No entanto, a sensação ficou de que o segredo encontrado sob a madeira não era apenas um consolo, mas um chamado que acordava vontades diferentes. E assim, a casinha de 100 réis, que um dia fora apenas abrigo, tornou-se um lugar onde um documento simples, uma carta e um anel sem ostentação desencadearam esperanças, cuidados, invejas e ponderações. A vila se arrumava em torno de um destino tanto pequeno quanto essencial, a vida de uma criança que ainda não havia nascido. Benedita, embora temerosa, sentia que era possível resistir, porque a mão que a tocava era de gente que quereria ver a dignidade preservada. Ao fechar-se a noite, não com solenidade, mas com a rotina de quem cuida, o barraco ficou em silêncio. Lá dentro, Benedita colocou o tecido sobre a cama, guardou as moedas na mesma trouxa onde viera o rosário e deitou-se, sentindo o ventre mexer como quem pressente o dia. Lá fora, Firmino fez sua ronda. Dona Conceição alinhou as contas do cofre improvisado, e Rosa, adormecida em vigília, murmurou uma oração curta, de mãe para mãe. Mas as sombras que rondavam a vila não se foram completamente. Em algum lugar, além da figueira, passos de cautela marcaram a noite. Havia quem olhasse para o barraco com olhos que pesavam interesses. Havia quem cogitasse de comprar o anel. Havia quem, como Paulo, sonhasse em provar que o mundo pode ser tomado pelo braço que não sabe esperar. E o segredo, aberto num recanto de terra, já modificava o que antes parecia simples miséria. Era a semente de uma mudança que precisaria tanto de coragem quanto de limites. Benedita dormia e sonhava com um nome que vinha, por ironia do destino, a calhar: esperança. As vozes ao redor do barraco cresceram como se o próprio vento quisesse saber a sentença. A assembleia sob a figueira durou a tarde inteira. Dedos gastavam o chão, olhos pesavam as palavras, e o sol ia baixando, tingindo de ouro as faces enrugadas. Dona Conceição abriu a roda como quem abre caixa de remédio, com firmeza. Explicou em poucas frases o que já se sabia no cheiro do lugar: que as moedas não eram remédio para a pobreza, que o tecido serviria de fralda e o papel era, acima de tudo, um pedido para proteger os pequenos. Pediu que se decidisse um uso prudente, que o recurso fosse guardado sob guarda coletiva e não fosse objeto de tentações rápidas. Houve quem sugerisse vender o anel e dividir o dinheiro. Houve quem preferisse guardar o metal com o padre até que os ventos se acomodassem. Um velho da mesa do botequim falou em voz baixa sobre o mundo que vem de fora, que compra o que brilha e deixa o resto. Firmino, com as mãos encardidas, foi direto: se é para criança, que a vila decida. Não deixo que um estranho venha aqui e leve o que foi deixado para cuidar de um ser que ainda está por nascer.
Padre Miguel, com a voz calma de quem já ouvira milhares de confissões, propôs que o anel fosse guardado na sacristia, com inventário público e por escrito, e que se formasse uma comissão para administrar as moedas com transparência. Firmino, Dona Conceição, Rosa e o próprio padre fariam parte do cuidado. Benedita, sentada com a carta no colo como um assento onde repousava a responsabilidade, concordou com a cabeça, o rosto contraído de quem sente o peso do dever. O acordo parecia manter a coisa em seu lugar. No entanto, o mundo lá fora não parava por causa de resoluções. Ao cair da noite, um homem de botas gastas e fala macia apareceu na venda. Não era homem do povo, trajava um sobretudo que, mesmo gasto, denunciava cidade e comércio. Perguntou casualmente pelo anel, de que ouvira falar, coisa de pequeno valor, mas sempre procurada por colecionadores, disse. Ofereceu valor em dinheiro vivo, colocou uma quantia superior à previsão de todos e sorriu com a segurança de quem acredita que moeda resolve tudo. A proposta veio como chama, o rumor correu e inflamou vontades. Alguns olhos que olhavam Benedita com compaixão ficaram frios. O comerciante, vendo a hesitação, fez um aceno que fugia do protocolo. Não há vergonha em vender. Com esse dinheiro, a senhora poderia comprar lençóis bons, mandar o filho à escola, ter pão por semanas. A oferta era sedutora porque prometia imediatismo. Mas havia, entranhada na carta de Antônio Barros, algo que não se deixava comprar, a intenção de quem deixara aquilo por amor ao indefeso. A cidade oferecia brilho, a vila, obrigações. Na escuridão que seguiu, as noites de vigília tornaram-se mais necessárias. Turnos foram determinados. Firmino fazia a ronda noturna, os olhos acostumados ao breu. Rosa, que não deixava Benedita sozinha sequer na hora do chá, costurava com pressa, e Dona Conceição contava moedas em voz baixa, como se não quisesse que o som chegasse além da mesa. Entre as silhuetas, Paulo voltava à cena. A inquietação que lhe corroía o peito tornava-o disposto a esquinas perigosas. O primeiro plano de Paulo foi sutil, observação. Passou a frequentar a taverna onde o negociante de cidade dormia à tarde. Disse-se útil para carregos, tornou-se conhecido por olhar mais do que falar. Sentia que tudo naquele arranjo que envolvia Benedita era um insulto às suas privações, como se o mundo conspirasse para dar a outros aquilo que lhe fora negado. E o rancor é remédio que, quando tomado com pressa, envenena as mãos mais que o coração. Em certo entardecer, foi Paulo à procura do homem de botas. Não o encontrou sozinho. Encontrou-o com um comparsa, um sujeito de olhos astutos. Sussurraram, trocaram papéis e uma moeda foi passada escondida. Prometeram a Paulo uma parte se ele facilitasse o acesso ao anel. Prometeram que ninguém se prenderia ao pequeno vilarejo, que a vida poderia mudar de um dia para outro. A promessa acendeu algo na garganta de Paulo. Não era apenas ganância, era a sensação de pertencimento que ele acreditava merecer. Enquanto isso, o cofre improvisado do quintal enchia-se aos poucos com economia e esperança. Pessoas que antes passavam indiferentes faziam pequenas doações, um pão, um frasco de mel, um saco de farinha. A vila mostrava um rosto que, por vezes, o mundo urbano não conhecia. E Benedita, na simplicidade do seu gesto, ia ficando cada vez mais tensa e cansada, sentindo no corpo a aproximação do que chamava sempre, em voz baixa, de o dia. A carta de Antônio Barros ficava guardada na sacristia por formalidade, mas seu efeito prático já se fazia no agir. Fraldas, remendos, uma primeira manta. Certa madrugada, alguém cruzou o quintal com passos apressados. Firmino percebeu, levantou-se e seguiu o ruído com cautela. Encontrou marcas na terra, folhas amassadas ao redor do buraco onde fora a caixa, sinais de que forasteiros haviam rondado. Voltou com notícia e o coração da vila apertou como se fosse um tambor que anuncia alerta. Padre Miguel propôs reforçar as vigílias e, principalmente, convidar a comunidade a estar sempre junto, não para criar um cordão de medo, mas para mostrar que ali havia olhos que não se podiam enganar com passos furtivos. Paulo, porém, decidido e enciumado, tentou agir antes que alguém tivesse tempo de consertar a guarda.
Numa noite em que a lua tinha cabelo de fio, encontrou o negociante numa encruzilhada fora da vila. O homem trazia cordas de prata no olhar e um mapa de possibilidades. Propôs a Paulo que ele, por uma soma modesta, abrisse a porta do barraco à noite, sem avisar, que deixasse por instantes o anel sobre a mesa para que um criado de confiança do negociante o apanhasse e o levasse para longe. Paulo hesitou, sentiu por um instante o peso da traição. Era traição a quem? Àquela gente que o aceitava com desconfiança? A Benedita que lhe dera breves favores? Ou a sua fome de ser outra coisa? Fez o acordo. O valor era tentador, mas não foi apenas dinheiro que o guiou. Foi a sensação de que, no gesto, poderia reivindicar algo como justiça contra um mundo que o esquecera. Voltou para a vila com o vento na cara e o coração batendo em descompasso. Às vezes, o homem errado acredita que atitudes desesperadas o restituirão ao centro de um universo que o rejeitou. Na noite em que planejaram o golpe, Firmino trocou de turno com outro vigia para atender a um chamado de trabalho. Rosa tinha ido dormir cedo, cansada de costuras. Dona Conceição ficou acordada até tarde mexendo o coxo de moedas, e Benedita, adormecida no quarto, murmurava sonhos de nomes. A lua era fraca naquela noite. Paulo entrou no quintal com o cuidado de quem conhece cada tábua, cada pedra. Abriu a porta do barraco e, por alguns instantes, ficou diante da mesa onde a carta e as moedas tinham repousado. Tremia, mas o movimento tinha pressa. Levantou o pano que cobria o coxo rústico para ver as moedas. Não havia anel à vista. Talvez o padre tivesse levado para a sacristia como pedira. O homem que chegara com o negociante tinha prometido, no entanto, outras possibilidades. Havia quem dissesse que um anel não aparece sem antes revelar sinais. Enquanto Paulo procurava, passos anunciaram a chegada de alguém que não estava nos planos, Sebastião. Aparecera sem aviso, veleiro de poeira ainda na roupa. Era homem que andara por estradas há muito e agora voltava ao vilarejo como quem procura um fôlego de vida. A terra marcava seu rosto, as mãos, fortes, lembravam lavoura. Sebastião reconheceu Paulo e aproximou-se sem violência. Perguntou o que fazia àquela hora, com voz que, embora rústica, guardava a memória. Paulo, pego em flagrante, não conseguiu explicar. A vergonha falou por ele, a fome também. Sebastião, que ainda trazia traços de respeito por quem trabalha, bateu-lhe no ombro e disse: "Cresci com essas andanças. Saiba que peito que recebe só dá o que tem de sobra, quando tirado da mão certa. Não é assim que se reclama, moço." Antes que a conversa prosseguisse, um rumor maior se fez ouvir, o som de carroças no caminho. Eram os comparsas do negociante, homens que vinham, segundo correios de cidade, buscar uma peça rara deixada por um morto, que talvez houvesse sido um colecionador incauto. Vieram com palavras doces e risadas de banquete e pediram ver com urbanidade exigente o objeto que fazia o burburinho. A vila fechou-se como se fosse um cravo que se recolhe ao ser toprado. Padre Miguel veio à porta, fez um sinal de posse pública e disse que não havia negociação sem consulta, que a peça estava sob proteção moral. O homem da cidade tentou subornar, cochichou que o valor era superior a qualquer necessidade daquele lugar. Mas quando se trata de comunidades pequenas, as moedas dos ricos soam finas ao ouvido de quem tem história. O que se compra com elas tem gosto de despedida. Um dos homens, impaciente, tentou forçar o assunto. Foi então que Paulo, arrependido pela traição que se preparava, ou talvez movido por remorso no último instante, lançou-se entre os forasteiros e o padre. Não era ato planejado de heroísmo, era um tropeço de indignação. O choque foi pequeno, mas significativo. A presença física de Paulo no meio da discussão fez alguns olhos virarem para ele com surpresa. Rosa, ao vê-lo, estremeceu, a vergonha e a ternura travaram no peito dela, que não sabia onde colocar a mão. A tensão cresceu e tomou forma de confrontação. Alguém do grupo de forasteiros empurrou uma cadeira e gesticulou com grosseria. Outro insistiu em ver o anel. Dove-se a pergunta: até onde se pode proteger o que é de um antigo desejo? Padre Miguel, baixando a voz, lembrou que a carta pedia cuidado com os que vinham depois, que vender o anel seria trair a vontade de um homem que, em algum canto, imaginava a vida de crianças seguras.
Firmino acrescentou que o valor imediato da venda se evaporaria, que o que aquela peça representava, um dever, era mais duradouro. O negociante viu-se então em posição embaraçosa. Não havia lei escrita que impusesse sua saída. No entanto, havia algo que não se negocia num vilarejo: o sentimento coletivo. Com o calor da cidade veio a pressa, com a pressa, as promessas de benefícios rápidos. Percebendo que a vila se mantinha firme, o homem se retirou com seus comparsas, lançando as laços que prometiam voltar com outras ofertas. Quando a poeira assentou, o coração da vila bateu com alívio. Mas o episódio deixara marcas. Paulo sentiu-se encarado por todos, traidor e defensor ao mesmo tempo, e no fundo sabia que a honra se corrige com trabalho, não com palavras. O passo seguinte foi uma tentativa organizada de reintegrar o indivíduo que a cobiça quase tornara ladrão. Padre Miguel, com a simplicidade de quem acredita em reparação humana, sugeriu que a vila oferecesse a Paulo uma forma de reparar, trabalho, dia após dia, em serviços que ajudassem Benedita e que, ao mesmo tempo, subordinassem o jovem a mãos firmes. Dona Conceição de imediato concordou. Que arrume linha por 3 meses, que plante, que ajude Firmino no roçado. Se trabalhar e pedir perdão, então que sua vontade seja lavrada em obra. A proposta conflitou com a raiva de alguns, mas também com a misericórdia de muitos. Havia quem temesse que a clemência fosse apenas um modo de poupar uma pessoa do peso da lei. Havia quem dissesse que punir severamente seria deixar no chão uma ferida que geraria outras. Paulo ouviu a sentença antes mesmo de compreendê-la. Sentiu que era uma chance e também um fardo. Aceitou, com a resistência de quem não gosta de dever, mas que sabe, no fundo, que um caminho existe. Rosa, mãe dele, veio até Benedita com os olhos cheios, pediu perdão em nome do filho, estendeu a mão como quem segura uma vida nova. Benedita, surpreendendo a todos, sorriu com uma bondade cansada. Se trabalho paga erro, então que comece agora. Eu não quero ver ninguém cair. Quero ver mãos que aprendem a dar. O perdão foi concedido de maneira prática, não mística, trabalho, vigilância e provas. Aqueles dias foram de movimento mais que de palavras. Paulo levantava cedo e varria o quintal com cuidado, carregava tábuas, ajudava Firmino no plantio, e aos poucos os músculos da humildade deram ao rosto do rapaz uma expressão menos cortante. Não foi uma transformação súbita, foi o tipo de mudança que acontece quando o peito se enche de suor e o olhar de responsabilidade. Ainda havia, no entanto, momentos em que as mãos tremiam ao lembrar da promessa de dinheiro fácil. E havia ainda a sombra dos forasteiros que, sem saber, voltariam como vulto de possibilidade. A aproximação do parto trouxe outra intensidade. Benedita sentia que a criança vinha, carregando com ela o futuro de um pacto. As semanas avançaram e a vila se preparou. Dona Conceição organizou um cantinho limpo, um recipiente com água fervida, panos brancos e o tecido de Antônio Barros já lavado e colocado próximo, como bandeira de um cuidado que vinha de longe. O padre trouxe bênçãos curtas, lembrando as orações antigas, e algumas mulheres da redondeza combinaram de estar presentes para amparar o trabalho de parto, à maneira de quem sabe o ofício. Numa tarde de céu fechado, quando o vento trouxe nuvens de chuva, Benedita começou a sentir o trabalho. Não houve gritos que atraíssem curiosos, houve um chamado contido de quem sabe quando a hora chegou. Rosa, com mãos trêmulas, chamou Firmino e Dona Conceição. O padre, calmo, ficou na porta com luz de vela, e a aldeia inteira, de algum modo, parecia segurar a respiração. Paulo, que tinha assumido tarefas, levou água quente, manteve a lenha e, por instinto, ocupou o lugar que sempre fora de quem quer ajudar. A presença dele ali não apagava tudo que antes fizera, mas havia agora atos que pediam presença e não julgamento. O parto foi trabalho de mãos coletivas. As mulheres cerraram a vigília ao redor de Benedita, cantando baixinho canções que falavam de nascer e recomeçar. Não houve descrição violenta da dor. Houve, sim, a precisão dos gestos. Uma mão que segura, uma toalha trocada, o rosto que encoraja a respiração que acompanha. Firmino, certo de cada movimento, foi ponto de calma. Rosa, entre lágrimas, murmurava rezas. Dona Conceição recitava instruções com a segurança de quem já vira gente nascer no inverno e no verão.
Padre Miguel, respeitando a intimidade do momento, fez breve oração, chamando proteção e saúde sem dizer que a bênção seria mágica. Sabia bem que milagres se fazem em muletas de gente. Quando o choro finalmente surgiu, foi como se o rio que corta a aldeia encontrasse um leito novo. Um som agudo, frágil e verdadeiro. Esperança, o nome escolhido por quem já sabia que a vida é promessa e não garantia, nasceu envolta no tecido de Antônio Barros. O cheiro do bebê fez Benedita chorar de alívio e gratidão. Os olhos de todos brilharam. Havia cansaço, claro, e havia também um silêncio de reverência. Naquele instante, tudo parecia menor diante da criança, e as pequenas discussões anteriores perdiam acuidade. Paulo, que até pouco antes estivera preso a seus temores, aproximou-se e olhou a criança. Havia conflito em seu olhar. Reconhecia nela a promessa que também o humilhara. E pela primeira vez sentiu-se pequeno diante do que a mulher recém-parida representava. Sem alarde, deixou cair uma lágrima que escorreu pelo seu rosto como um sinal de rendição. Rosa segurou-lhe a mão e ele apertou em resposta, não buscando perdão, mas confirmando que a vida alheia podia sim ser ponte para sua própria reparação. No dia que se seguiu ao nascimento, a vila celebrou com simplicidade. Houve mingau oferecido em tigelas comuns, um pequeno pão quebrado entre vizinhos e a manta feita com o tecido de Antônio Barros foi colocada sobre o peito da criança, como se o homem que escrevera a carta estivesse ali, em espírito, cobrindo o futuro. O anel permaneceu na sacristia, símbolo de algo que não se deveria dissipar. E a comissão, criada para gerir o coxo rústico, passou a ter um regulamento simples. Uso para necessidades médicas, fraldas, alimento e, se sobrasse, algum remendo para o barraco e sementes para a horca. A vila havia aprendido a administrar não só bens, mas expectativas. As novidades tiveram efeitos práticos. O telhado do barraco ficou direito, a cama recebeu colchão, as verduras do quintal garantiram legumes para merendas. Firmino e Rosa, que se haviam aproximado durante os trabalhos, se casaram numa cerimônia contida, com bênção do padre e alegria singela. Casamento que significou mais que união, foi um gesto de continuidade para Benedita e esperança. O casamento não apagou a memória de como as coisas eram antes. Ao contrário, mostrou que cada passo simples pode, aos poucos, tecer um cotidiano mais estável. E quanto a Paulo? O jovem aceitou a ordem de trabalhar por meses. Fez jardinar, transportar lenha, consertar cercas. Aprendeu a ser útil sem exigir recompensa imediata. Ainda assim, sua alma não foi completamente limada. Havia momentos em que olhava para a sacristia com desejo contido, e outras vezes enfrentava olhares que não se perdiam em perdão total. A vila, cautelosa, manteve o equilíbrio. A misericórdia vinha com exigência. Sebastião, que agora ajudava no roçado, tomou Paulo sob sua orientação, mostrando-lhe que o trabalho bem feito é remédio de longo prazo. Os forasteiros, por sua vez, recuaram, mas prometeram voltar. A cidade é como o mar que lança redes, volta sempre a tentar o que deixou escapar. Um dos homens tentou, tempos depois, aliciar outro jovem da vila com promessas de ouro. Fim da história, foi ignorado. A lição ficou. O que brilha pode ser traiçoeiro quando se busca uma solução instantânea. Com o tempo, a história de Benedita e de seu barraco de 100 réis entrou nas bocas como uma lição mais que um escândalo. O segredo que a terra havia guardado deixou de ser apenas mistério, transformou-se em catalisador social. A caixa enterrada, com o anel, as moedas e a carta, passou a ser lembrada como prova de que objetos carregam intenção. Não eram riquezas enormes, mas possuíam um valor simbólico que excedia a aritmética das moedas. A ideia que Antônio deixara, que ninguém ficasse à mercê da dureza do mundo, passou a gerar atitudes reais, vizinhos oferecendo trabalho, jovens aprendendo ofícios e um mínimo de economia que antes parecia impossível. Houve, claro, discordâncias. Alguns jamais deixaram de comentar que a vila gastava tempo com quem fizera mal. Outros sentiram que a disciplina imposta a Paulo era leniente demais. E havia um fio de suspense que nunca se rompeu, a incerteza sobre o que Paulo seria no futuro. A vila optou pela graça acompanhada de limites. Em termos práticos, isso significou emprego supervisionado, reuniões periódicas para avaliar o comportamento e, se necessário, sanções comunitárias. O perdão tinha manual e o manual implicava responsabilidade.
Sebastião teve seu próprio gesto de reparação. Era homem de passado que trazia saudade em olhos duros. Confessou que por anos fugira de responsabilidades e que isso lhe causava amargura e arrependimento. Ajudou em tudo que pôde, reparou a cerca do quintal, ensinou técnicas de cultivo a Paulo e a outros rapazes e em dias de colheita trouxe um pouco do seu saber de solo. Não apagou tudo o que fizeres ou não fizera antes, mas sua atitude mostrou que o retorno pode ser também forma de reparação. Nem todos os retornos são absolutos. Sebastião redimiu-se parcialmente, ganhando espaço aos poucos, mas carregando ainda a sombra de velhas ausências. No caso de Benedita, a vida seguiu com pequenos progressos e grandes sustos. Esperança crescia como planta que encontra água, e o rosto da mãe se suavizava. Mesmo com a precariedade, a menina risonha atraía cortejos de afeto. O anel permaneceu símbolo, não de posse, mas de lembrança. Em noites de celebração, as crianças do vilarejo olhavam para a sacristia com admiração. Contavam aos outros que ali havia um metal que, se saísse, seria como se a vila tivesse esquecido sua promessa. Mas nem tudo foi resolução completa. Uma tensão permaneceu. A possibilidade de novos interesses de fora sempre existiria. O comerciante de cidade poderia voltar, prometendo maiores somas, ou a miséria poderia empurrar alguém à tentação. A comunidade preferiu então manter vigilância e instrução. Havia encontros semanais na praça, onde se falava de contas, de educação das crianças, de trabalho para os jovens. A sacristia virou centro de administração do pouco que tinham, e por isso a transparência continuou a ser regra básica. O tempo trouxe algumas reparações e deixou outras indecisas. Benedita envelheceu com a serenidade de quem encontrou na aldeia novo sentido. Teve ainda dias difíceis, febres, dias de tristeza, mas sempre houve quem cuidasse. Esperança cresceu, e o som do seu riso tornou os dias mais leves. Quando olhava a manta que cobria sua infância, Benedita sentia gratidão. O relicário que a terra devolvera havia, de fato, mudado o curso de sua história. Houve elogios e críticas ao que fizeram com o achado. Alguns repetiam que era melhor ter vendido tudo e repartido. Outros afirmavam que o gesto de manter o anel e as moedas foi a prova de que a vila saiu do curso do egoísmo. Depende do olhar. Para aqueles que trabalharam ao lado de Benedita, o resultado era simples: a criança viveria com mais chance. Para os que buscavam proveito rápido, era sempre pouco. A vida, contudo, seguiu seu ritmo. Num dia de domingo, quando o povo se reunia na capela para ouvir as palavras que não prometem milagres, mas ensinam a conviver, Padre Miguel contou às fiéis, sem alardes, a história da caixa, da carta e do anel. Lembrou que a fé não é empenho em riquezas, mas cuidado com o próximo. A comunidade presente segurou as mãos, olhou uma para outra e reconheceu o que haviam conseguido. Nem grandeza nem triunfo, mas um modo de preservar o que é digno. Paulo, já com os olhos mais serenos, às vezes cruzava pela venda e via-se medir pelo que fazia em vez do que dizia. As pessoas já não falavam dele com os mesmos termos de outrora. Havia no lugar um respeito cauteloso. Em seu próprio coração, no entanto, ele sabia que não era redenção completa. Ainda restava tempo para que as obras confirmassem a mudança. Afinal, como diziam os mais velhos, quem planta, colherá, mas quem planta com capricho, demora a ver os frutos. O barraco que custava 100 réis já não era mais o mesmo. As tábuas pregadas com capricho guardavam memórias. O telhado não gotejava e o quintal, antes de terra nua, guardava um pé de milho, um canteiro de couve e uma pequena árvore que Dona Conceição plantara e que Esperança gostava de regar. A casinha, simples, tornou-se lugar de encontro, não por riqueza, mas por trabalho e promessas. O segredo, então, perdeu-se da categoria de escândalo e ganhou o estatuto de lição. O que havia sido enterrado sobre o chão não era ouro de transformações instantâneas. Era um sopro que obrigou a vila a decidir quem queriam ser. No fim, a maior transformação foi humana. Gente que trabalhou junto, que aplicou regras de cuidado, que perdoou com limites e que protegeu a infância como se fosse projeto de futuro. Numa tarde em que o sol aquecia mais do que o costume, Benedita sentou-se na soleira e olhou para a criança que agora a chamava de mãe sem medo.
Esperança dormia, encolhida na manta feita do tecido antigo, e a paz que Ascensos imprimia era contida. Não havia festa estrondosa, apenas a certeza de que a vila havia se mantido fiel a um voto silencioso. O anel na sacristia brilhava sobre o pó e a cera das velas, lembrando que os sinais valem pelaquilo que inspiram. E quanto a Paulo? O futuro dele ficou desenhado em linhas não definitivas. Trabalhou, obteve confiança e, vez por outra, recuou. A comunidade manteve-se vigilante, não por desconfiança punitiva, mas para garantir que lições antigas não voltassem a ferir. Alguns acreditavam que seria plenamente recuperado, outros mantinham dúvidas. O certo é que dali em diante o rapaz soube que suas ações falarão mais do que sua fala. A história acabou, portanto, sem um laço perfeito. Mantiveram-se a recuperação do barraco, o nascimento de esperança e a decisão de não vender a peça que o mundo de fora cobiçava. A justiça aplicada foi de mãos que trabalham, não de tribunais. A misericórdia foi medida, não cega. E a última imagem que ficou, gravada na memória de quem ali viveu, foi a do anel na sacristia, colocado ao lado de uma pequena toalha bordada com os primeiros pontos da vida de esperança. Quando os visitantes de outras paragens perguntavam o segredo daquela casinha barata, os velhos sorriam e diziam: não era ouro que mudaria tudo, foi a vontade de cuidar. E celebravam em voz baixa que um pedaço de terra e um pedaço de papel haviam dado à vila mais do que esperavam. Deram-lhe motivos para olhar além do próprio umbigo e para amar sem promessas fáceis. Se, porventura, alguém quis saber o destino final de Paulo, ouviu-se a resposta que sempre se dava no vilarejo: indefinido, porque algumas histórias não se fecham em um só gesto. Elas se desenrolam na soma de dias, de escolhas e de mãos que aprendem a construir juntos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que acredite no poder da comunidade e na força de pequenas misericórdias.